Hoje vamos lembrar um pouquinho do que a gente acabou fazendo na última aula, fazer mais alguns exemplos, falar um pouquinho de raízes da unidade, tá? Vai ser uma aula mais curta. Quando a gente terminou a matéria, a gente terminou falando do segundo teorema fundamental, né? Que basicamente relaciona corpos intermediários com subcorpos normais do grupo de Galois, né? Que a gente tem. Deixa eu fazer um pequeno diagrama aqui. A gente tem aqui a extensão de K, pegou um corpo intermediário, né? E aqui tem um grupo de Galois, né? Porque aqui são os que fixam todo mundo, que é a identidade. E aqui os que fixam K, que é o grupo de Galois da extensão. E aqui no meio tem o grupo de Galois do corpo intermediário, né? Que seria o grupo de Galois de F em E. Né? São aqueles automorfismos que fixam os elementos de E. E vimos que essa extensão é normal somente se esse aqui é um subgrupo normal do grupo de Galois. Mas ainda, né, a gente viu um isomorfismo entre o grupo de Galois dessa extensão, que não aparece nesse diagrama, né? Nesse diagrama aparece o grupo de Galois da extensão total e o grupo de Galois desse corpo intermediário com relação à extensão total, que é esse, né? E vimos que se a gente faz o quociente de um para o outro, isso é um grupo, porque o subgrupo é um grupo normal, é um subgrupo normal, né? Quando a gente tem um subgrupo normal, o quociente é um grupo, a gente pode definir uma estrutura de grupo no quociente. Isso é isomorfo ao grupo de Galois da extensão intermediária com relação ao corpo base. Né? Então, a gente acabou fazendo esse teorema. Vimos um exemplo como utilizar isso quando a gente tinha uma extensão que não era normal, né? Que é essa. Esse aqui não é normal, a extensão total sim é normal. Eu estou adicionando raiz quarta de 2 i, que é o elemento que falta para ter todas as raízes, né? E nesse caso, então, o grupo de Galois dessa extensão, se eu olho só para essa extensão, não é abeliano, né? Porque, desculpa, o grupo de Galois dessa extensão total não é abeliano, porque se fosse abeliano, todo subgrupo seria normal, né? Quando a gente tem um grupo abeliano, todo subgrupo é normal, e aí, no caso, essa extensão intermediária seria uma extensão normal. De quê? Então, já sabemos que não. Tá? Então, a gente acabou fazendo isso. Eu vou fazer mais um exemplo um pouquinho mais complexo. Tá? Eu vou utilizar a correspondência de Galois e os teoremas de Silo, de teoria de grupos, para ver todas as extensões intermediárias. Tá? Então, vamos começar aqui. Vamos focar nessa slide aqui. Eu tenho três elementos, raiz de 2, raiz cúbica de 5 e a raiz cúbica da unidade. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou adjuntar os três elementos a Q, nenhum desses três elementos é um elemento de Q, né? E eu vou dizer que essa é uma extensão de Galois e de grau doce. Tá? Então, por que isso? Então, eu vou dar o polinômio minimal de cada um deles. Então, o polinômio minimal do primeiro, como vocês sabem, eu vou chamar P1 só, tá? Polinômio minimal com relação ao corpo Q, né? Raiz x ao quadrado menos 2. Então, tem duas raízes, né? U e menos U. Tem raízes. Vou colocar aqui embaixo. Raízes desse polinômio são U e menos U. As duas já estão adjuntadas, né? Ao corpo F. Porque se eu adjunto U, é o menor corpo que contém Q e contém U, né? Quando eu adjunto U. Então, em particular, tem que conter menos U também. O segundo polinômio, o polinômio minimal de V, raiz cúbica de 5, né? Então, o polinômio é x
x ao cubo menos 5, é isso. Que é polinômio de grau minimal que anula v, né? Então, ele tem três raízes. De fato, eu não preciso que seja minimal, eu preciso de um polinômio. Para ver que a extensão é normal, basta ver que a extensão é o corpo de decomposição de um polinômio, né? Basta ele conter todas as raízes. Então, eu estou dando um polinômio. As raízes desse polinômio são raiz cúbica de 5, V, né? V. A outra raiz é WV, W raiz cúbica da unidade, né? Se eu faço WV ao cubo, isso vai dar 5 também. E a outra W ao quadrado V, né? Como a extensão f contém v e contém w, então contém essas três raízes, né? E, finalmente, eu tenho a extensão, o polinômio w, né? Bom, eu vou considerar o polinômio, vou chamar r de x, né? A esse polinômio, x ao cubo menos 1. Esse polinômio anula claramente w, mas se ele se fatora, né? X menos 1, x quadrado mais x mais 1, né? E o polinômio minimal de w é esse, né? Então, o polinômio minimal de w é esse aqui, pw de x. Polinômio racional que anula w, porque w é uma raiz de x ao cubo menos 1, mas não é 1, né? Então, as raízes desse polinômio de pw são w e w ao quadrado, né? As raízes de x ao cubo menos 1 são 1, w e w ao quadrado. Eu estou tirando 1, ficou w e w ao quadrado. As duas raízes pertencem a f, né? Então, de fato, se eu pegar o corpo de decomposição do produto dos três polinômios, né? Se eu pegar o polinômio p de x como sendo produto, por exemplo, né? Isso aqui é um polinômio racional, né? E se eu adjuntar, então, o que seria o corpo de decomposição de P, né? Seria o corpo que contém todas as raízes. Então, se a gente adjuntar aqui todas as raízes, eu estaria adjuntando U menos U, V, WV, W ao quadrado V, e estaria adjuntando também W e W ao quadrado. É claro que para isso basta adjuntar U, V e W, né? Tá bom? Isso é F, né? Então, isso prova que a extensão é normal. A extensão é normal. A extensão aqui é normal. Como é uma extensão de um subcorpo dos complexos, é separável, portanto, é Galois, né? Então, é galossiana. Deixa eu ver se eu queria falar mais alguma coisa. Eu quero falar também que tem grau doce, né? Então, eu quero falar que tem grau doce, então eu vou fazer a extensão em vários passos, tá? Deixa eu ver, eu faço, tenho Q, eu adjunto U, essa extensão U, o polinômio minimal de U tem grau 2, né? Porque U não é um número racional, então isso aqui tem grau 2, tem dimensão 2. Bom, a extensão tem grau 2. Aí depois eu vou adjuntar, acho que na ordem, né? V. O V não está em Q de U, tá? Estou adjuntando um elemento novo. Então, o polinômio minimal de V se mantém, continua sendo o mesmo. O polinômio minimal de V sobre Q de U é o mesmo polinômio minimal de V sobre Q. Tá? Eu não vou encontrar um polinômio de grau menor. Isso aqui, então, tem grau 3. E, finalmente, eu vou adicionar W. Isso aqui é o corpo F.
E o W tem, o polínômio minimal tem grau 2, né? Ele continua sendo polínômio minimal, porque W não está em Q de UV. Isso tem que ser verificado, tá? Tem alguns passos aqui que tem que ser verificado, se eu estou falando assim, o que vale, né? E aqui, essa extensão tem grau 2, né? Então, no total, a gente tem uma extensão de grau 12. Total, né? Tem grau 12. Então, isso prova a primeira parte do exemplo, né? Eu tenho uma extensão de Galois de grau 12. Tá bom? Em particular, o grupo de Galois tem que ter 12 elementos, né? Então, deixa eu fazer aqui. Quem seria? Para ver o grupo de Galois, você tem que decidir em quem vai enviar os geradores, né? Eu vou fazer como a gente já fez, passo a passo, né? Primeiro eu vou ver como estender a identidade daqui para aqui, né? Então, eu tenho que decidir em quem será enviado o U. Depois, eu tenho que decidir em quem seria enviado o V. E, finalmente, em quem seria enviado o W. E eu vou terminar tendo 12 elementos. Então, vou fazer um pequeno diagrama aqui, tá? Então, eu começo com um, né? Ele pode ser enviado em U ou em menos U, certo? E que os elementos de que ficam invariantes, né? Eu quero extensões da identidade. Lembra que eu quero começar estendendo a identidade de que, né? Tem a identidade e eu quero estender para que de tomorfismo de que de, né? Então, as duas alternativas são essas, né? Porque eu sei que a extensão permuta as raízes do polinômio minimal, tá? Agora, eu quero ver, agora eu tenho V, né? Também. Aqui em cima eu tenho Q de UV. Ou seja, eu tenho Q de U e estou adjuntando V. Eu quero ver onde será enviado o V. Aqui e aqui. Então, V aqui pode ser enviado. Tem três alternativas. Em V, em V, WV, né? São as três raízes do polinômio P de V. E pode ser enviado em W ao quadrado V. Analogamente aqui, né? Pode ser enviado em V, em WV e em W ao quadrado V. Tá bom? Então, ali já tem os seis, né? Tem os seis caminhos, né? Aqui, por exemplo. Esse caminho aqui leva U em menos U e V em WV. Esse caminho aqui leva U em menos U e V em W ao quadrado V. Por aí vai, né? E agora eu tenho que decidir aonde será enviado o W, né? Agora eu estou juntando o W agora. Todas essas instâncias, né? Bom, e eu tenho para cada um desses duas alternativas, né? W e W ao quadrado. Então, W vai em W, ou W vai em W ao quadrado, e por aí vai, né? W vai em W, ou em W ao quadrado. Aqui também W vai em W, ou em W ao quadrado. Eu completo, né? Tenho aqui 6, tenho mais 6 aqui, né? W ao quadrado. Então, eu tenho os 12 automorfismos de Galois, né? Os 12 automorfismos. Eu só escolhi um caminho aqui no meu grafo, né? Por exemplo, esse caminho aqui que eu escolhi leva U em U, V em W, V e W em W. Você escolhe um caminho, você tem um automorfismo, e isso que está escrito aqui, né? Tem três alternativas,
IJK, né? Então, U vai menos 1 na I, U. Então, I pode ser 1 ou menos 1, né? 1 ou 2, desculpa. Ou 0 ou 1 também. U vai ou em 1 quando o I é 0, ou em menos 1 quando o I é 1. V vai em V tem três alternativas, né? Vai em V, WV ou W ao quadrado V. Então, aqui, W na JV, onde J é 0, 1 ou 2. E W vai em W na K, onde K é 1 ou 2. Né? Então, ali tem as duas alternativas. Tá bom? Então, eu tenho aqui, o que eu tenho é o... Deixa eu fazer uma outra cor. Eu tenho aqui o grupo de Galois de F sobre Q. Tem ordem doce, né? Então, eu vou tentar estudar os subgrupos, os caras que estão aqui no meio, entre esse grupo e a identidade. Tá? Tem muitos subgrupos, né? Porque você tem todos os divisores de doce, você não sabe quem é o grupo em geral. Se for primo, se a ordem é prima, você sabe que é cíclico, mas aqui não tem isso. Aqui você tem que o grupo tem ordem doce, você faz a decomposição aritmética de doce, ou seja, escreve com produto de primos, né? Então tem dois primos, 2 e 3. Um deles que aparece com multiplicidade de 2 e outro com multiplicidade de 1. Né? 2 ao quadrado vezes 3 não. Tá? Então eu quero ver agora o número de subgrupos de ordem. Eu vou utilizar o teorema de Silo. Deixa eu ver se tenho aqui anotado o teorema, senão eu vou ter que anotar. Não tem. Deixa eu anotar aqui o teorema de Silo. Pelo menos um dos teoremas de Silo, né? Vou fazer aqui. Não sei se vocês lembram da teoria de grupos, mas se não, a gente vai lembrar, né? Você tem NP, o número de P grupos de Silo, né? São o número de grupos cuja ordem é P na N, onde N é o divisor, o máximo divisor de... Você tem que o grupo, a ordem do grupo, você escreve com N na P, N na P vezes 5. Né? Onde... Não, desculpa, N na P não, P na N. Né? P na N vezes CM, onde M não divide a ordem do grupo. É tipo a máxima potência de P que divide N. Né? E NP, que por definição, o número de subgrupos de Silo, de P subgrupos. Então, a gente tem duas condições que são NP, número de subgrupos, de P subgrupos, né? Divide o M, esse M que aparece aqui, né? E NP é congruente a 1 módulo P. Tá? Esse termo de Silo. Tá bom? Tem outros teoremas, né? Tem outros teoremas, mas esse teorema que a gente vai utilizar. Então, aqui no caso, vamos voltar aqui ao nosso caso. A ordem é 12. Você escreve com 2 ao quadrado vezes 3, né? Então, nesse caso, P, o primo que eu quero é 2. A máxima potência de 2 que divide 12 é 4, né? 2 ao quadrado. Então, o N2 é o número de dois grupos de Silo, de dois subgrupos de Silo, subgrupos de G. São subgrupos
cuja ordem é a maior potência de 2 que divide G. Tá? Então, pelo teorema de Ciro, a gente sabe que N2 divide 3, não é isso? Pelo teorema de Ciro, não sabemos pelo teorema. Sabemos que N2 divide 3 e N2 é congruente a um módulo. É módulo P? É, o módulo 2, né? Módulo 2. Então, tem duas possibilidades de números satisfazendo essas duas condições. Pode ser 1, né? 1 divide 3 e é congruente a um módulo 2. Ou pode ser 3, né? 3 divide... A estratégia geral é você procura todos os divisores de 3 e você vê quais deles são congruentes a um módulo 2. Então, tem 1 e 3, né? 3 também congruente a um módulo 2. Então, N2 pode ser 1, pode ser 1 ou pode ser 3. Tá bom? Então, você pode ter ou um subgrupo, ou poderia ter 3, de ordem 4, né? Então, como a gente decide? Bom, a gente vai decidir utilizando a correspondência de Galois. Então, olha só. Se eu quero um subgrupo de ordem 3, deixa eu escrever aqui. Vou escrever a correspondência aqui, como seria, né? Eu tenho aqui F e eu tenho aqui Q. Tenho aqui o grupo de Galois, G, né? E eu tenho aqui um subgrupo H de ordem 4. Então, isso daria, aqui está a identidade, né? Pela correspondência de Galois, daria um corpo intermediário aqui, com grau 4. Não é isso? A ordem do subgrupo é o grau da extensão de E para F, né? Ou, equivalentemente, daria uma extensão cujo grau aqui seja 3, né? Porque a extensão total é 12, eu sei disso. O grau de extensão total é 12. Então, eu vou procurar os corpos intermediários aqui. Vou ver se tem mais de um. Eu já sei que o número de grupos de Silo tem que ser de dois grupos, de dois subgrupos de G tem que ser 3. Ou tem um, ou tem mais de um, tem 3. Tá bom? Então, eu procuro corpos intermediários, tal que o grau é 4, né? Isso que eu falei aqui. Desculpa, tá aqui. Estou procurando corpos intermediários. Talvez melhor botar 4 com outra cor. Cujo grau é 4 aqui. Né? Ou equivalentemente, cujo grau aqui é 3. Então, isso é mais fácil, né? Porque a gente sabe que temos os seguintes subcorpos, né? Eu tenho, por exemplo, eu tenho aqui Q. Eu já sei que eu tenho a raiz cúbica de 5, né? Que é V, não é isso? Que é de V. Esse aqui tem grau 3, porque o polinômio minimal é x ao cubo menos 5. Então, esse aqui tem grau 3. Então, ele é um dos subcorpos, né? Porque esse tem grau 3, portanto, esse aqui tem grau 4. Lembra que V é a raiz cúbica de 5. Tá bom? Mas tem outras, né? Por exemplo, quem era o polinômio minimal de V? O polinômio minimal de V era
x ao cubo menos 5, e as raízes desse polinômio são, as raízes serão v, w e w ao quadrado v, não é isso? Então, eu tenho esses corpos intermediários também. Eu tenho aqui o corpo intermediário Q de WV, por exemplo. O polinômio minimal de W vezes V, é o mesmo polinômio, x ao cubo menos 5. Né? Então, essa extensão tem grau 3. Portanto, essa aqui tem grau 4. Aqui eu coloquei 3 mais C4, desculpa. Tá bom? Então, esse aqui é 4. Esse aqui é 3, porque o polinômio minimal é o mesmo. E esse aqui é 4. Então, eu já tenho 2. Então, tem que ter 3. Tá bom? Então, tem que ter 3. E a outra é simplesmente juntar a outra raiz, né? Eu tenho aqui Q. Eu tenho aqui Q de W ao quadrado V. Tenho F. Essa extensão aqui tem grau 3, porque o polinômio minimal é o mesmo polinômio, x ao cubo menos 5. Portanto, esse aqui tem grau 4. Tá? Então, temos, em particular, temos que N2 tem que ser 3. Temos 3 subcorpos, 3 extensões intermediárias, de grau 4 para cima, né? Portanto, temos que ter 3 subgrupos de ordem 4. Tá? Agora, eu vou olhar o outro divisor de doce, né? Lembra que doce tem 2 divisores. Um deles é 2 e outro é 3. Então, eu vou olhar outro divisor, que é 3, né? Então, eu quero ver um subgrupo de ordem 3. Faço a mesma brincadeira, né? Eu vou pegar N3. N3, um número de 3 subgrupos, né? Aqui a potência é 3, né? Porque você tem 3 divide 12, mas 3 ao quadrado não divide, né? 3 subgrupos de H, de G, né? Então, o que eu sei é que N3 divide o... Deixa eu ver o termo de Ciro. Divide 4, né? Lembra que você tem que escrever aqui, doce, que é a ordem do grupo. Você escreve como 3 vezes 4, né? A maior potência de 3 que divide 12 é 3. Então, você tem que N3 tem que dividir 4 e N3 tem que ser congruente a 1, módulo 3. Então, os divisores de 4 são 1, 2 e 4. 1 é congruente ao módulo 3, 2 não é congruente ao módulo 3 e 4 é congruente ao módulo 3. Né? Então, N3 tem que ser 1 ou 4. Mas, aqui a gente tem uma vantagem, né? Que é o fato que N3 é primo, ou o 3 é primo. Né? O 3 é um número primo. Então, a gente vê facilmente que N3 não pode ser 4. Você não pode ter 4 subgrupos de ordem 3. Tá? Esse é um exercício de teoria dos grupos, né? Exercício. N3 não é 4. Né? Você simplesmente conta, né? Cada grupo de ordem 3, se você tem 2 grupos de ordem 3, se você tem 2 grupos de ordem 3, 3 elementos, ou melhor, os subgrupos de um grupo de ordem 3 são o grupo trivial ou todo. Tá bom? Você tem um grupo trivial ou tem tudo. Porque 3 é primo, né? Então, é um grupo cíclico. O único subgrupo que ele contém é o grupo trivial ou o grupo total. Tá? Então, se você tem 2 subgrupos de ordem 3, a única interseção dos dois subgrupos que não são iguais, né, de ordem 3,
o único elemento de interseção tem que ser a identidade. Porque a interseção é um subgrupo, né? Como não é todo, porque eles são diferentes, o único elemento é a identidade. Então, cada vez que você, se você tiver 4 subgrupos de ordem 3, você teria eles agrupados em grupos de 2. Então, esses aqui seriam um subgrupo de ordem 3. 1, 2, 3, 4. E você prova que isso não é possível, essa configuração não é possível, tá? Porque a ordem é 12. Tá bom, é um exercício, vocês completam os detalhes, mas a ideia é essa. Quem quiser, né? Mas eu acho que está claro. O que a gente prova, então, é que N3 tem que ser 1. N3 tem que ser 1. E temos um único corpo intermediário, cujo grau é 3, né? Então, eu tenho aqui, lembra que você tem Q, tenho aqui F, e eu quero um corpo aqui no meio, tal que o grau aqui seja 3. Ou seja, o grau daqui para aqui seja 4. Se eu quero que seja 4, basta eu juntar, né? Quem eram os elementos? U era a raiz quadrada de 2, de 2, né? Raiz quadrada de 2. V era a raiz cúbica de 5. V não pode ser, porque tem ordem 3, né? E W era a raiz cúbica da unidade, né? Então, tem esses dois elementos que têm ordem 2, né? U e W. Essa junção tem grau 4. Eu estou contando aqui. Tem grau 4. Estou juntando dois elementos de grau 2. Portanto, a outra tem grau 3. E esse aqui é o único corpo intermediário que dá lugar ao único subgrupo de ordem 3. Tá bom? Então, esse completa o exemplo, né? Eu consigo encontrar os subgrupos do meu grupo de ordem 12. Tá? Não sei se deixa ver se ele fala mais alguma coisa aqui nas notas. Não, ele fala que são conjugados. Ele tenta mostrar. Ele se formula, o Nivaldo se formula a seguinte pergunta natural, né? Quem é G? Pergunta quem é G. Claro, a menos isomorfismo, né? Quantos grupos de ordem 12 a gente tem? Bom, temos 5. Isso foi feito na teoria dos grupos. Mas tem 2 que são abelianos, né? O Z12 e o C2 e o CC6, que são descartados automaticamente, porque porque o grupo não é abeliano, né? Basta ver. Aqui tem todas as configurações, todos os elementos, né? Basta ver que ele não é abeliano. Então, você tem restam 3 subgrupos, né? Um deles é o grupo alternado, de ordem 4 a 4. Outro grupo de hidral de ordem 6, D6, né? Lembra que o grupo de hidral DN tem 2 N elementos. E outro produto semidireto de C3 com C4. Bom, você pode se dar o trabalho, bonito trabalho, ótimo exercício, determinar quem é o subgrupo. Mas eu não vou entrar nos detalhes. Acho que ele não dá resposta. Eu vou pular para outro assunto, que são as raízes da unidade. Tá? Tem alguma pergunta? Fica à vontade. A gente já estudou raízes da unidade quando a gente estudou números complexos, mas como a gente está estudando subcorpos, temos que nos preocupar, né? Porque sabemos que a unidade tem N raízes.
Mas quando a gente pega um subcorpo, pode ser que essas N raízes escapem, né? Algumas estejam no certamente o número um está no subcorpo, mas essas outras poderiam estar fora, né? A gente está pegando o subcorpo dos complexos. Então, vamos fazer uma pequena revisão aqui. Uma raiz da enésima da unidade é uma raiz do polinômio x na n-1. Esse é um polinômio com coeficientes no corpo, né? O coeficiente aqui é 1 e aqui é 1, ou menos 1, né? Está no corpo, f. E estou perguntando quais elementos de f satisfazem essa equação. Talvez aqui eu deveria ter colocado uma raiz w em f, né? Em f. Se eu não colocar em f, eu já sei que tenho n, né? Nos complexos. Tá? Uma observação. Uma raiz enésima da unidade tem ordem finita, né? Porque satisfaz isso. Ordem com relação à operação multiplicativa. Ordem finita. E a ordem desse elemento divide n. Por quê? Porque a ordem é o menor número, a ordem de um elemento é o menor número que satisfaz essa equação w na n igual a 1. Quando eu tenho um grupo multiplicativo, um grupo G com operação de multiplicação, a ordem do elemento é o menor elemento, tal que a potência enésima dele é 1, o elemento identidade, né? E qualquer múltiplo da ordem também satisfaz essa equação. Tá? De fato, os únicos elementos, se eu tenho que W na K é 1, os únicos elementos que satisfazem uma equação parecida com essa, ou seja, W na N igual a 1, são os múltiplos de K. Né? W na N é 1, se somente se K a ordem de W divide K. É isso. Então, a ordem do elemento W não é necessariamente N, divide N. Tá? A raiz é dita uma raiz primitiva se ela possui ordem exatamente N. Tá bom? Ou seja, se N é exatamente o mínimo elemento que faz com que a potência de W seja 1. Tá certo? Lembra que quando você tem as raízes da unidade, tem algumas que são primitivas e outras que não. Né? Aquelas por exemplo, as raízes quartas da unidade, né? Se você pensar as raízes quartas da unidade, tem 4, né? Nesse polígono. As 4. Essas são primitivas. E essas não, né? Essas têm ordem menor, né? Essa aqui, 1 e menos 1. 1, menos 1. Se você faz menos 1 ao quadrado, isso já dá 1. Né? Então, o 4 não é a menor potência que dá 1. Então, a ordem Sn que aparece não é necessariamente a ordem da raiz. Tá? Eu chamo o N de F o subgrupo das raízes primitivas da unidade. Desculpa, o subgrupo das raízes da unidade. Esse aqui é um subgrupo das raízes da unidade. Ele é um subgrupo, né? Se você tem duas raízes da unidade, o produto é uma raiz da unidade. Isso aqui denota subgrupo, isso aqui.
menor ou igual que esse aqui no subgrupo, do grupo multiplicativo. F estrela, que é F menos o zero. Tá? Então, vamos ver alguns exemplos. F, um corpo qualquer, as raízes unésimas da unidade são simplesmente 1. Né? O único elemento, tal que W na 1 é o próprio 1. As raízes doisíssimas da unidade, as raízes segundas da unidade, são 1 e menos 1. Certo? Se n é 3, pelo menos 3, desculpa, as raízes enésimas no corpo de C é 1, W, W na N, menos 1. Onde W é uma raiz primitiva, né? W por exemplo, essa. 2π sobre N. Tá? E se eu me restringir aos reais ou aos racionais, né? Tem duas alternativas, eu acho. Deixa eu ver. Se N é par, eu tenho 1 e menos 1, né? Se N é par. E eu tenho somente 1, se N é ímpar. Então, você vê que esse conjunto depende, né, do N que você tomar, se ele é par ou ímpar. E depende, claro, do corpo. Tá? Então, depende de N e depende do corpo, esse conjunto muda. Tá? Então, vamos lembrar aqui um pouquinho de grupos cíclicos. Tem um fato que o Nivaldo comenta, que é interessante, mas não é trivial, então eu decidi pular. Né? O grupo das raízes enésimas da unidade é um subgrupo finito de F estrela. Subgrupo finito, tem no máximo N elementos. Esse aqui. Isso já implica, esse grupo, como você vê nos exemplos, ele não tem N elementos, necessariamente. Pode ter menos, como aqui. Aqui tem N, mas aqui tem menos do que N. Mas ele sempre é cíclico. Acho que a gente não precisa desse fato. Ele é sempre um subgrupo cíclico. Tá? Por quê? Porque ele é um subgrupo do grupo multiplicativo de um corpo, um subgrupo finito. Tá? Isso é sempre cíclico, mas a prova não é trivial. Pelo menos eu pensei um pouco. Eu tenho uma prova, mas não é trivial. Acho que a gente pode pular isso, não precisa desse fato, mas seria um subgrupo cíclico. Tá? Então, mas a gente vai precisar falar um pouquinho de grupos cíclicos para você já ver, né, que aqui temos falado da raiz primitiva ou não. Então, precisamos falar um pouquinho de um grupo cíclico. Então, deixa eu lembrar aqui alguns fatos de grupos cíclicos. Né? Um grupo cíclico é um grupo gerado por um único elemento. Né? Dessa forma, A na N, né, as potências de A. Então, se G é um grupo cíclico de ordem N, talvez N não é uma boa notação, porque é o mesmo número que eu estou utilizando aqui, mas se é um grupo cíclico de ordem N, então ele é isomorfo ao grupo Z, N, dos inteiros módulo N. Tá? Isso é fácil, né? A gente associa simplesmente com o expoente, né? Tem um mapa de Zn para G, que manda uma classe de K no elemento A na K. Isso não depende da classe, isso é uma objeção. Se G é um gerador do grupo cíclico, então tem o seguinte fato.
Eu posso me perguntar se uma potência de G também é gerador, né? Posso me perguntar se G é gerador também. Isso vale se somente se A é primo com N, o MDC de A e N é 1. Tá bom? Grupo cíclico sempre tem um gerador, por definição. Né? A notação está horrível. Aqui eu vou colocar. Não vou colocar o grupo cíclico gerado por A, vou colocar o grupo cíclico gerado por G. Tá? Desculpa, essa notação tá boa, não? Então, se eu tenho um gerador do grupo cíclico, um expoente dele, uma potência dele pode ser gerador, desde que o expoente seja adequado. Tá? A prova disso é a mesma prova para determinar se uma raiz é primitiva ou não da unidade. Né? Então, eu vou fazer, mas é um exercício simples. Em particular, G possui φ de n geradores, onde φ é aquela função, né, que diz quantos primos tem n entre 1 e n menos 1. Acho que é a função de Euler, né? Já pedi n a função de Euler. Função de Euler. Tá bom? Então, a gente pode contar o número de geradores de um grupo cíclico. Simplesmente temos que determinar a ordem dele, saber quantos elementos tem e ver quantos primos existem com esse número. Tá? Uma outra observação é que se eu tenho um automorfismo, né, de G, seja um isomorfismo de grupos, né, então ele leva o gerador em gerador. Claro, né? Porque é um isomorfismo, leva gerador em gerador. Tá? Em particular, ele leva o G num elemento da forma G na A. Esses são todos geradores. Tá? Onde A é primo com N, claro. Tá? Em particular, é claro que para você determinar o automorfismo, basta você saber aonde será enviado o gerador, né? Então, esse φ fica determinado pelo número A. Tá bom? Tem alguma coisa errada aqui? Então, os automorfismos de G ficam identificados com os primos cujo MDC com N é 1. Não é igual, né? Deve ser um subgrupo aqui. O que é igual? Ah, desculpa. É o grupo, os elementos invertíveis de Cn, né? Os elementos invertíveis de Cn são, tem um asterisco aqui, são os classes de elementos que são primos com N. Tá? Não é Zn, o automorfismo não dá todo Cn, dá só aqueles que são primos com N. Então, esses são os invertíveis de Cn. Tá? Então, os automorfismos de um grupo cíclico são identificados com esse grupo. A ordem desse grupo é exatamente o número de Euler. A função de Euler de N. E vou terminar dando uma proposição, só para entrar no jogo, né? Dar uma proposição de uma extensão dada adjuntado uma raiz da unidade, tá? Uma raiz primitiva. Então, se eu tenho um subcorpo, como sempre dos complexos, eu tenho uma raiz primitiva da unidade, raiz primitiva, então ela tem ordem n exatamente, né? Nos complexos, isso, nos complexos, ele está fora de cá em princípio, né? Então, eu tenho uma extensão, essa extensão é, é Galois, é Galois, né? E o grupo de Galois é
um subgrupo do grupo multiplicativo Zn estrela. Lembra que Zn estrela são os elementos invertíveis de Z. Tá? Em particular, o grupo de Galois é abeliano, né? Porque esse aqui é um grupo abeliano. Esse aqui é um multiplicação a Zn é comutativo. Tá? Tem um subgrupo dele, então tem que ser abeliano. Tá? Então, vamos dar a ideia da prova. Por que é uma extensão Galois? Né? Bom, primeiro, observe que estou juntando um elemento. Estou juntando aqui o K de W, né? Extensão de K. Né? Mas K de W é a mesma coisa que juntar W ao quadrado, ter W na N menos. Se eu juntei W, já juntei todos os outros, né? Portanto, a extensão é normal, né? Tem todas as raízes do polinômio x na N menos 1, tá bom? Então, logo a extensão é normal. Quando é normal, já é Galois. Normal, né? Porque K de W é o corpo de decomposição do polinômio x na N menos 1. Logo é Galois. Tá? Agora, eu quero mostrar que o grupo de automorfismos é um subgrupo, tá? Aqui o grupo gerado por W é o grupo das raízes da unidade em C, né? O U, que é o grupo gerado por W, um grupo cíclico, né? Nesse caso aqui, porque W é uma raiz primitiva, né? Esse aqui está contido em K de W, né? Tá certo? E se eu pegar, então tem duas maneiras de ver, mostrar que o grupo de Galois é um subgrupo do grupo C na estrela, né? Lembra que o grupo de Galois é o grupo de automorfismos de K de W sobre K. Então, se eu pego um automorfismo, né, se eu pego aqui um sigma aqui, então eu posso fazer restrição, né, a U. Né, ao invés de pegar nos elementos de K de W, eu pego nos elementos de U, isso dá um isomorfismo de U em U. Né? Por quê? Porque ele permuta as raízes, né, do polinômio minimal do polinômio minimal de W, né? Então ele leva todo elemento de U num elemento de U. Melhor, né? Ele leva W numa outra raiz do polinômio minimal, certo? Mas as raízes do polinômio minimal estão aqui, tá bom? Então ele leva um elemento de U num elemento de U. E ele é injetivo, porque U é finito. Desculpa, porque o próprio sigma já é injetivo. O sigma é um automorfismo. Portanto, ele é uma abjeção aqui. Isomorfismo. Tá? U é finito, o mapa é injetivo, então é isomorfismo. Logo, né, o sigma restrito a U pode ser pensado como um automorfismo do grupo cíclico, né? U. Que eu sei que um elemento que é esse grupo. Tá? Então, eu tenho um mapa que vai
tem um mapa que vai do grupo de Galois, que são os automorfismos de KW em K, ao grupo ZN, estrela, né? Simplesmente leva o G, o sigma, na restrição a 1. Bom, e esse mapa é injetivo, né? Por quê? Porque imagina que a restrição a U é a identidade. Imagina que a restrição de U, a U dá automorfismo de identidade. Tem que ver o núcleo, né, de φ. Então, se φ de sigma, que é sigma restrito é a identidade de U, significa que sigma leva a W em W, né? Se sigma leva W em W, tem que ser identidade, né? Porque sigma vai de KW em KW. Né? Só tem uma exceção de KW em KW que leva a W em W, que é a identidade. Então, sigma, que vai de KW em KW, é a identidade. Tá bom? A identidade de KW. Tá? Portanto, injetivo. Então, eu tenho que G é isomorfo à imagem, né, de φ. Se φ injetivo, ele é bijetivo sobre a imagem, aí a imagem de φ é um subgrupo de Z. Tá? Tem outra maneira de fazer, né, que é simplesmente você se perguntar aonde é enviado. Tem outra forma de ver isso, né? Você tem o sigma, né? Você tem o sigma em G. Né? Então, você sabe que sigma leva W numa outra raiz do polinômio minimal. Então, você sabe que sigma de W é da forma W na A. Onde A depende de sigma, claro. A sigma. Tá? Então, simplesmente, você tem um morfismo de A sigma no número inteiro, né? Você tem um morfismo que leva G em Zn estrela, que leva sigma no número A sigma, na classe D. Tá? E esse morfismo injetivo. Aí você vê diretamente que G, esse é um morfo, um subgrupo de Cn estrela. Aqui nessa prova, a gente passou previamente por um isomorfismo. Aqui. Esse elemento não está diretamente em 1, está aqui. Eu sei que esse grupo é isomorfo a S. Foi isso que foi dito aqui. Mas aqui, previamente, tem um isomorfismo, né? Aqui já estou diretamente construindo o mapa. É a mesma coisa, a mesma construção. Só que esse cara não é subjetivo, esse cara é injetivo. Injetivo só. Tá? Então, é isso. Isso terminaria a prova, né? Então, eu tenho aqui um exemplo de extensões galossianas, cujo grupo de Galois é sempre abeliano. Né? Só adjuntar uma raiz da unidade, uma raiz primitiva da unidade. Tá bom, galera? Então, eu vou parar por aqui. Seria o vídeo de hoje. Vou parar de gravar.